Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos aqui presentes e também aos demais irmãos e aos que estão nos acompanhando nesta manhã, com a paz do Senhor. Convido o pastor Francisco, então, para nos levar ao Senhor, com a oração para nós darmos essa nossa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, sabendo que nós estamos em Sua santa presença, glorificamos ao Senhor Deus por esta manhã que aqui estamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado e nos abençoado. Agora, Pai, em nome de Jesus nós clamamos, seja conosco, Senhor, nos abençoando nesse dia. Usa, Senhor, o Teu servo nesta manhã, nas Tuas mãos, para que cada um possa aprender da Sua palavra. Fala, Deus, conosco, que nós não venhamos só aprendermos, mas guardarmos aquilo que aprendemos da Sua santíssima palavra. E assim, Pai, nós possa estar aguardando a volta do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos então estudarmos a lição 11, 14 de junho de 2020, que tem por título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O texto áureo nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática nos fala que a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura diária que os irmãos fazem em casa tem de segunda a sábado, então começa na segunda-feira, Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. A unidade da igreja é a consequência de um viver humilde, manso e longânimo. Terça-feira, Jesus Cristo, a maior expressão de humildade. Na quarta-feira, Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Quinta-feira, a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. Sexta, se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria o seu povo? E completando sábado, a unidade dos cristãos leva a um mesmo pensamento e parecer. A lição bíblica em classe está nos livros de Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 4, e também no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Eu vou fazer a leitura do primeiro e os irmãos vão se alternando após o primeiro versículo. Então, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda mansidão, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportamos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente
corretamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Glória a Deus. Aí, pastor Claudemir, o irmão Claudemir, então, está com a oportunidade de louvar e lunar, e após o pastor João Lúcio estará ministrando a nossa lição bíblica de hoje. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém? Quero saudar todos com a paz do Senhor, você que está nos assistindo aqui pela live, e você pode pegar a tua harpa também e cantar junto conosco, né? Nosso hino dessa manhã, da nossa harpa, 290, a qual está titulado na lição de hoje, né? E nós vamos aprender nessa manhã uma lição muito boa, mas você pode acompanhar conosco nessa manhã. 290 nossa área. 290. Cantamos. O Senhor nos esperamos, que escuta a oração do seu servo, já clamamos com humilde oração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e o crente que a ti clama vem cumprir a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos coração arder, para que todo que implante jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama venha firma petição. O Senhor me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama vem confirma a petição. Dai-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder, no teu templo, ó Deus, lança tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e do crente te clama vem confirma a petição. Dai-nos dom do teu Espírito, faz milagre, ó Senhor, para que tudo que tem dito cumpra ser
superstição, belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Salve os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos estar ouvindo o que nos diz da palavra de Deus, para que possamos viver, ter em prática o nosso comportamento, a nossa atitude, pois cada vez que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, a finalidade seja não alcançar uma descoberta maior, não é ter uma instrução, mas é receber a palavra viva de Deus para que tenhamos uma conduta de vida. Porque é pela nossa conduta de vida, pelo nosso comportamento, que nós vamos alcançar a vida eterna. Não é por termos um grande lastro de saber, é um lastro de conhecer, de viver, de andar junto. Quando a Bíblia nos relata que diz assim, que devemos conhecer, isso significa viver junto, ter um acompanhamento junto, não estar apartado, não estar separado, porque o conhecimento só se dá quando se está junto continuamente. Nós, falando nós dois, quando eu namorava a minha esposa, o senhor namorava a sua esposa, o senhor sabia algo, mas o conhecimento veio depois de vocês estar vivendo junto, debaixo do mesmo teto. O senhor quer ver uma coisa? Hoje, se a sua esposa pode estar sorrindo aqui falando com nós e está com um problema, e o senhor olha para ela e veja isso, e nós não. Não é verdade? O senhor conhece ela? Se chega um filho triste, uma filha triste, ela pode sorrir. Para nós vai parecer que ela está alegre, mas para o senhor ela vai demonstrar na sua visão. Isso é conhecer. Então, a meta de se estar na igreja, de se ouvir a palavra, é para que a nossa vida seja transformada, seja mudada. E as pessoas olhem para nós e digam, aquela lá é uma mulher de Deus, aquele lá é um homem de Deus, porque o seu viver, o seu comportamento é diferente. Nisto que somos considerados cidadãos dos céus. Amém? Aqui nós temos hoje a lição 11 que diz assim, atributos da unidade da fé. Atributo é algo que é próprio, é ligado, pertence. E aqui o autor usou a expressão unidade. Unidade é diferente de união. E aqui ele quis trazer uma expressão mais vinculada, mais unida, mais ligada, quando ele usou a palavra unidade, porque unidade é indivisível, é inseparável. A igreja, nós os irmãos, devemos ter união, mas unidade nós não conseguimos ter. Porque a unidade, ela pode se dividir, mas não significa que não se esteja em união. Digamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm unidade, porque são indivisíveis. Atuam de maneira, cada um em uma posição, vamos assim dizer. Mas eles são um. Agora nós somos muitos, mas devemos ter união. O que a Bíblia diz? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em
dizer, o conceito, o comportamento, a atitude de cada um para com o outro. A unidade significa o vínculo de estar indivisível, inseparável. Então aqui, atributos da unidade da fé, que é algo próprio, que é do seu caráter, né? Atributos e a unidade. Aqui ele está referindo a unidade da fé, que é vinculado, é atado, é ligado à fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Diz o escritor, e isso aqui, irmãos, quando se fala nessas palavrinhas aqui, né? Humildade, mansidão e longanimidade, nós precisamos não apenas ter o conhecimento, não só apenas saber, nós precisamos viver isso aqui. O cristão não deve nunca ser aquele, faz aquilo que eu ensino, mas não faça o que eu faço. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele deu exemplo. E Jesus nos comparou como exemplo, como sal da terra. Nós devemos ser. Quando diz assim, olha para Jesus, nós podemos dizer, olha para nós. A vida do cristão não é o que ele aparenta ser, é o que realmente ele é. E nesta lição nós vamos ver, né, esses atributos da fé que são ligados à fé. A pessoa diz assim, eu tenho fé, mas não vive a fé. Ninguém pode viver a fé se não tiver a instrução pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. E precisa ter esses atributos que fazem parte da fé. Aí a pessoa pode ser assim, ser humilde, mas no momento do vendaval não tem mais humildade. Nós vimos falta de humildade, falta de mansidão, falta de longanimidade, até mesmo entre o lar, na família, a esposa ou o esposo. Quando se namora, um suporta um pouquinho o outro. Não, porque senão ele briga comigo, senão ela briga comigo, vai embora. Mas depois que casa, aí parece que aquilo desaparece. A pessoa parece que, não, assinou um documento lá, eu sou proprietário. A humildade e a mansidão e a longanimidade. Diz aqui o texto: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Que andeis. Aqui não diz assim, como aquilo que tu sabe. Rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis, que viva, que proceda, que fale, que pense. Os nossos pensamentos são examinados periodicamente, continuamente, esquadrinhados por Deus. O Senhor esquadrinha os nossos pensamentos para dar a cada um segundo os seus atitudes, as suas obras, aquilo que realiza. Os frutos de cada um. Às vezes nós vimos uma laranjeira com uma laranja muito grande assim, mas que laranja bonita. Mas se vamos pegar ela, não é doce. E amarga. Quem já conhece laranja, que até diz laranja de doce, que aí tem que botar açúcar. Se não botar uma açucrinha, né, irmão? Vocês que sabem fazer doce aí, né? Não dá, não dá para comer. Então, eu pediria que o irmão, vamos ver aqui, eu tenho aqui, Efésios, eu botei aqui para nós ler, Efésios 4, 1, e eu vou ler o versículo 1, que deu ali que nós lemos, agora o versículo 13 e 14. 13 e 14 de Efésios diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto está falando do nossa maneira de viver. Por que é necessário nós sermos instruídos? Por que a Bíblia diz assim, ó? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Não é quem tem ouvido para ouvir,
agora vou dizer algo aqui que precisa ser diluído. Seja instruído, tenha um diploma na parede, seja um PhD. Não, aqui diz assim, que nós andamos, vivemos, nos comportamos, sejamos como um cristão, que precisam ver Cristo em nós. Por isso que nós devemos negar a nós mesmos, porque quem não nega a si mesmo não pode ser manso, não pode ser humilde, não pode ser longânimo, não tem essas virtudes, né? Então, para que isso? Até que chegamos à unidade da fé. E o que une a fé? Nós lemos lá, né? Pelo vínculo, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo do quê? Da paz. A paz não é ausência de turbulência. A paz também não é a produção de guerra para se encontrar a paz. A paz é a presença do Espírito de Deus na vida de cada um, que nos conduz pelo caminho, que este caminho nos instrui, nos ensina, que nós não mandamos em nós, né? Versículo 14 de Efésios, capítulo 4, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, tem aqueles que há uma instrução que muda o comportamento da pessoa, que vende indulgência, que vende o Evangelho, que vende a palavra de Deus, que na realidade é apenas a palavra escrita que eles falam, não a palavra inspirada, né? Para que não sejamos mais menino inconstante, levados em roda por ventos de doutrina, isto é, por ensinamentos. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas, que é cada um de nós, aonde o Espírito de Deus habita em nós. E nós não podemos resistir o Espírito Santo de Deus quando ele diz: não é por aqui, é por ali. Nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Então vejamos aqui a introdução. Vamos ler aqui os objetivos. Ali nos objetivos da lição nós vimos: objetivo 1, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Você viu ali que diz assim, explicar, explanar, trazer, para que a pessoa tenha um entendimento, dar uma explicação, discorrendo sobre a humildade. E nós precisamos ver que a humildade não é um sentimento, é uma virtude que é interna na pessoa, que até no seu olhar ela identifica esta qualidade que é vinculada à fé, chamada humildade. Depois nós vimos ali o segundo ponto, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Enfatizar é enfático, é mais de uma vez, é falar para a pessoa de várias maneiras, mostrar e estar explicando, e que essa pessoa não apenas entenda, que aquilo fique plantado dentro dela. Enfatizar.
Depois nós vimos aqui na parte 3, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Frisar é ressaltar. O que um friso em uma calça, em uma roupa faz? Quando a pessoa olha uma calça que está frisada, os olhos vão saltar, vão ver que existe uma diferença, existe algo que foi feito ali, compreende, irmão? Um friso na calça. Você olha toda a perna da calça, mas o friso vai chamar a atenção dos teus olhos. Então frisar é chamar a atenção, é abordar que a longanimidade capacita o crente, capacita. E ser longânimo, irmão, não é fácil. Como é que se aprende que se é longânimo? Quando se está nas dificuldades. Não é quando está de uma maneira tudo correto. Aquele que quer ir para o céu, ele tem que observar, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo em Cristo Jesus. Porque eu já estou crucificado com Cristo. O meu objetivo é outro. O meu objetivo é Cristo. E quem tiver o seu objetivo não está em Cristo. Porque não vai conseguir ser humilde, não vai conseguir ter mansidão e não vai conseguir ser longânimo. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viver para a glória de Deus. Esse viver para a glória de Deus, quer dizer assim, qual a finalidade da glória? É para resplandecer, para manifestar, para aparecer. Jesus disse assim: Pai, a glória que tu me deste eu dei a eles. Para quê? Para que eles sejam um, assim eu e tu somos um. Então a glória é para trazer a união, para o vínculo, para estar unidos em um só propósito, porque há só uma cabeça, há só uma mente, que é Cristo. O corpo tem muitos membros, que somos nós. E isto, irmão, nós precisamos conhecer isto. O dedo, a mão não é maior que o dedo. O braço não é menos importante do que as vistas. Cada membro, cada um precisa do outro. Por mais sábio, por mais que alguém compreenda, por mais que alguém entenda, ele depende dos outros. O que o apóstolo Paulo diz? Orai por mim para que o Senhor me dê a palavra no abrir da minha boca. O que ele estava dizendo? Que ele precisava que a igreja orasse por ele. Então nós vimos aqui, né? Ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. O apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade, do vínculo. Aqui o escritor está nos chamando a atenção para que sejamos assim de maneira tão unidos que não venhamos a tomar atitude em separado. A pessoa, a irmã vai fazer um trabalho na cozinha lá, vai deixar o braço lá no quarto arrumando a cama? Não tem como. O que o apóstolo Paulo diz? Quando você se reunir, um tem cântico, outro tem salmo, outro tem oração, mas tudo junto é um corpo só. A igreja, irmão, nós precisamos compreender, não pode ter falta dos dons espirituais. Precisamos dos dons espirituais, precisamos daquele que fala em línguas estranhas, daquele que fala em variedade de línguas, daquele que interpreta, do profeta, do que ensina, do que pastoreia, do que ministra, do que toca, do que canta. Aleluia! A igreja precisa de todos os membros em ação.
medo é me olhar de maneira feia. Vamos, vai ver uma coisa lá na rua. Aqui dentro eu não posso fazer fiasco. Mas lá na rua eu não consigo dar nem a paz do Senhor para alguém. Mas o que é isso? Se tem um irmão que tropeçou, um irmão que cometeu alguma coisa, agora ela está diferente? Não. Tratai a cada um com sabedoria, com graça. Fez uma coisa errada? Não dá a paz do Senhor que se contamina, isso é mentira do diabo. Dá a paz do Senhor, cumprimenta, trata bem, para que essa pessoa volte para a igreja. Viver uma vida em Cristo, e orar uns pelos outros. Às vezes, olha, orar, mas eu vou orar por ele que me faz isso. Faz parte de negar-se a si mesmo. Faz parte de negar-se a si mesmo, né? Então vamos adiante aqui. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade. Que tal, hein, Claudemir? Passou lá na portaria, lá não me cumprimentou, não abre o portão para ti. Não. Deixa ver que nós somos crentes, que um dia vão chegar em lugar e vão perguntar onde está alguém. Esse alguém foi para o céu porque ele é diferente. Aqueles que maltratam, aqueles que fazem o que é ruim e não temem a Deus, um dia vão sentir falta daqueles que eles viam e feriam. Dos mansos, dos humildes e dos longânimos. Vamos adiante aqui, né? Humildade, mansidão e longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. E os irmãos vejam que o texto bíblico que diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. O texto diz: é como o óleo que desce. Por que desce? Se aconteceu há tantos anos atrás, por que não dizia assim, como desceu? Por que diz como desce no presente? Porque a palavra de Deus não está errada, está certo? Está dizendo como desce. Como se Arão estava sendo ungido naquela hora. Como desce? Por quê? Porque a união é algo que tem que ser vivido presente, no momento. Ela não pode ser observada como no passado, nem como no futuro. É como óleo, é de maneira, é desse jeito. É como um óleo precioso. Por que óleo precioso? Porque esse óleo não podia nem se ter em casa, era um óleo exclusivo, que era para ser usado só no tempo, com a finalidade ao qual Deus tinha estabelecido. Ninguém podia produzir aquele óleo, ninguém podia ter aquele óleo em casa, ninguém podia usar aquele óleo, era só no trabalho da obra de Deus, era só no sacerdote. É como o óleo precioso que desce. Então quer dizer que a união tem que estar continuamente. Eu vou sair num portão ali, irmão Jorge, mas a união vai ficar aqui dentro da igreja, lá na rua não, irmão. A pessoa disse alguma coisa, o que? Não pode faltar a longanimidade. É fácil, pastor Wilson? Não, é difícil. Mas quem é que disse que para alcançar a salvação seria se sentar no banco da igreja e dizer, eu quero isso, eu quero aquilo outro? Não. Estou crucificado. Irmãos, ser crucificado é algo que não dói, não Valério? É algo que tão simples. Ser crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vamos adiante aqui, né? A humildade é uma virtude imprescindível para fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Entre eles, né? O modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o
destaque dessa seção da carta, o apelo apostólico é para os crentes andarem de modo digno da vocação. Digno, a pessoa quer ser chamada de cristão e quer andar errado. Não pode. Tem que ser chamado de cristão e proceder como foi ensinado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, né? Ou seja, nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Então, irmão, aqui fala da conduta. Nós precisamos, irmão, que Deus desperte a cada um para que entenda que ser membro em uma denominação, participar em uma religião, isso não significa, isso não importa. O que importa é a pessoa estar crucificado com Cristo, não viver mais ele, Cristo viver nele, e então ele está andando pela fé, caminhando, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Isso pressupõe que andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Eu quero seguir a Cristo, mas se faltar isso aqui não consegue. Então vamos adiante, né? Agora nós vimos aqui a humildade, né? Nesse sentido, a fim de desenvolver a unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Às vezes alguém quer debater, quer discutir, sabe? Como se diz, a água vai ferver, e a pessoa fica quieta, fica calada, olhando, e alguém diz: tu é um covarde, tu foge. Não, irmãos. A boa resposta, em ocasiões, não é aquela que se dá, é aquela que não se dá. Louvado seja o Senhor. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Mas não de humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Aqui o escritor está nos salientando que não é pelo ato, pelo momento, pela atitude de fazer, de lavar os pés, porque Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E aqui nesse parâmetro, nesse prisma que olha a humildade de Jesus, Jesus é Deus. E ele desceu de sua glória, despiu de sua glória e fez semelhante aos homens, e como homem se tornou servo. E diz que ele, sendo Deus, não usurpou querer ser Deus, né? Então é um comportamento, é uma virtude, é algo que vai se agregando, vai estando na alma, no convívio, na vida da pessoa. Vamos adiante aqui. A verdadeira humildade. O que fica claro que Jesus no ensino do apóstolo Paulo
é que a pessoa humilde expressa a modestia e a imposição ao orgulho e à arrogância. Ela é oposta, né, ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos, promove a unidade do corpo de Cristo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia, o relacionamento e promove a unidade, a união no corpo de Cristo. Então, é algo que tem que estar intrínseco dentro da pessoa, fazer parte dele. Não é por alguém fazer um ato, um comportamento, eu vou fazer isso para o fulano e vão ver que eu sou humilde. Não é assim. Quando o Senhor Deus disse para Samuel, vai à casa do Jessé que eu vou te mostrar alguém que tu vai ungir. Quando Samuel chegou lá e viu um dos filhos do Jessé muito grande, muito forte, muito bonito, ele tinha a visão de Saul, porque Saul, ele se sobressaía aos outros. E ele disse que está aí diante do Senhor, o ungido do Senhor. E o Senhor disse para ele: Samuel, eu não olho como homem, eu não olho o exterior, eu olho o interior. E quem é que foi ungido? Foi ungido um pastor de ovelha, que não pertencia ao exército. Mas o interior de Davi era conhecido, Deus sabia, Deus examinou a vida de Davi. E Davi foi ungido na frente dos outros seus irmãos. Então nós, irmão, por que nós precisamos examinar? O que é examinar? É nos deter, nos procurar e ver como é que eu estou vivendo diante de Deus. Eu estou escutando ou não estou escutando mais? O Espírito de Deus fala comigo ou não fala mais? A Bíblia diz, irmãos, que tem aqueles que cauterizaram a sua consciência. O que é cauterizar? Aqui foi usado um texto como aquilo que mata algo da célula e mata parte da consciência da pessoa. Então cauterizou, matou a consciência, aí tudo passa a ser relativo, sabe? Aí se a pessoa, digamos, vai cantar um hino ou vai pregar, digamos, se ele vai pregar, ele foi no culto e foi pregar, mas nem leu a palavra, aí ele vai lá e conta história, conta anedota, passou. Para ele parece que tudo ficou normal, mas não, aquilo ali ficou registrado. Aí vai outro dia, ele, em vez de pregar a palavra, ele conta outra narrativa. Não expressa a palavra. A igreja está aqui, os irmãos vêm para cá, é para ser instruído no Evangelho, para que assim possa sair daqui e viver o Evangelho. Eu não posso vir aqui, nem o pregador pode vir aqui, começar a contar uma narrativa e fazer com que o Evangelho seja algo que veio trazer uma promessa para esta vida terrena. Onde é que está o nosso tesouro? Aleluia! Nosso tesouro está ali, ó. E aquele que se embaraça com o negócio dessa vida não tem propósito com Deus, mas vem aqui e faz promessa como se o Evangelho seja um balcão de mercadoria e Deus seja um trabalhador para trabalhar em favor da humanidade. Mas não é assim. O Senhor veio salvar o que estava perdido. Ele morreu na cruz para comprar. Quando o irmão Jorge chega num lugar, irmão Jorge, para comprar, que tu comprou, tu leva para tua casa, tu é proprietário. Se tu quiser botar na sala, tu bota. Se quiser botar na cozinha, tu bota na peça que tu quer, tu é proprietário. Agora, Jesus nos comprou. Aí Jesus nos coloca num lugar. Jesus, eu não quero esse lugar aqui, viu, Jesus? O que tu acha, irmão Valério? Não, esse lugar aqui para mim não me serve, viu, Jesus? Não me serve.
Se é propriedade de Jesus, hein, Claudinei? Se é propriedade de Jesus, vai dizer para ele que não serve? É ele que dá as ordens, ele comprou, ele pagou, ele é proprietário. Vamos adiante, meu Jesus Cristo. Para haver unidade é preciso mansidão. Eita, que isso não é fácil. Mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. A virtude da mansidão produz a virtude. A virtude. A virtude é algo que move, é algo que age, é uma força que está ali agindo. Então, ser manso, irmãos, não é andar de cabeça baixa. Ser manso não é falar baixo. Não, ser manso é um ato, é um comportamento de quando as situações, digamos, que vamos usar um termo assim, a água está fervendo, tira do fogo. Não deixa ferver. Aí, vou falar contigo de novo, tá, Jorge? Irmão Jorge, nós vamos conversar uma coisa. Tu sabe o que aconteceu? Isso não, aquilo lá tem que mesmo arrasar, arrebentar. A mansidão produz e traz com que a atenção, o comportamento traga para uma solução da situação. A mansidão traz e conduz à solução daquela situação. Se tiver que fazer para alguém ser curado, não tem vez que tem que se fazer uma cirurgia? A cirurgia não tem que fazer corte? Tem, mas esse corte é próprio para curar. Então a mansidão tem ocasiões que precisa se fazer uma cirurgia. Então se faça aquela cirurgia, mas com mansidão. Não se faça aquela cirurgia como uma sentença de punição. Então isso é a mansidão, como diz aqui o escritor. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz. Fez mal, é isso mesmo. Não tem. Tu quer comer hoje? Não, hoje tu vai ficar lá no banquinho do comportamento, lá do pensamento, e tu não vai ganhar nem café da manhã. Tu vai ficar o dia inteiro em jejum, tu vai ser castigado. Um certo pai, isso é um ponto. Os filhos faziam algo, ele anotava no caderninho. E chegava, passava um tempo, aí eles traziam o filho, meu filho, vem cá, nós vamos conversar hoje. Tu fez isso com o pai, fez isso, tá? Então hoje nós vamos acertar, meu filho. Eu vou te dar um laço na perna, ali. E ele fazia aqui, meu filho, isso aqui foi porque tu fez isso, vai ficar na tua memória, na tua lembrança, viu? E aquele dia o pai ia para casa, botava uma cama, sabe? Uma rede na sala e ficava ali. O pai sentia mais do que o filho. Aí o que acontecia? O filho ia para a roda dele, pai, vamos lá para a cozinha, vamos almoçar, pai. Vamos para lá, pai. Eu não vou fazer mais isso. Então, a cirurgia precisa ser feita, mas precisa ser feito com mansidão. Eu vou te punir porque tu é isso. Não. O filho não passou na escola porque tu é um emprestado. Não. Ajuda ele. Diz, meu filho, tu tem que estudar, tu tem que te comportar mais, cuidar mais da lição. Mas que tu vai passar, vai, viu? Hoje, agora, tu ia brincar, mas tu não vai brincar, agora tu vai estudar. É a cirurgia. Ele vai estudar, mas ele vai passar. Mas não diz que ele não presta. Vamos adiante aqui, irmão meu Jesus Cristo. Vamos ler lá. Aqui os irmãos devem estudar
em casa, já é 10 para as 10. Meu Jesus, a mansidão, um fruto do Espírito, é um fruto do Espírito. As obras da carne é diferente. O fruto é aquilo que se produz. E a árvore produz o fruto para quem? Para a árvore mesmo comer? Então as pessoas que nos olham precisam ver que fruto nós estamos dando, né? Vamos adiante aqui. O grande exemplo da mansidão, Moisés, Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Foi conhecido. E Moisés passou assim momentos dificílimos. Que ele foi, o povo se reunia para lhe apedrejar, né? Grande exemplo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação desceu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Irmão, Deus cuida de nós ou não cuida? Cuida. Miriam e Arão falaram de Moisés. Falaram de Moisés. Como é que o assunto tem que ser tratado? Nós vamos aprender na palavra de Deus, para viver assim. Aí Deus ouviu que eles falaram a respeito da mulher cozita, da mulher que Moisés casou-se com ela, e ela não era israelita. Aí eles falaram de Moisés, disseram, Moisés, porventura Moisés acha que é só ele que é profeta? Deus fala por mim também, Miriam e Arão falaram. Aí o que Deus disse? Deus chamou Moisés, vem cá, nós temos que fazer uma reunião de família. Não vamos chamar os vizinhos, viu? Vamos resolver isso, viu, irmão Claudemir? Na família. Aí veio Moisés e Arão, vieram, Miriam e Arão e Moisés. Aí Deus apareceu na nuvem e disse, Miriam, Arão, o que aconteceu? Se houver profeta em Israel, a ele eu vou me manifestar em sonho, se houver profeta em Israel. Vocês ouviram essa expressão? Deus dizendo, se houver profeta em Israel, eu vou falar com ele, em sonho e visão. Não é igual o meu servo Moisés, que eu falo com ele boca a boca. E vocês não tiveram temor de falar dele. Aí Miriam ficou leprosa. Aí o que Moisés fez? Abandonou a Miriam por causa daquilo? Não. Mansidão. Miriam ficou leprosa. E aí Miriam teve que ficar fora do arraial por causa da lepra. Mas quem é que atendia a Miriam? Moisés. E como é que Moisés ia atender ela? Chegava lá e dizia, bem feito, tu viu? Agora Deus agiu, Deus pesou a mão. Não, ele ia lá agir com ela. Porque o leproso, ele não podia se chegar à cidade, não podia se chegar a grupos nenhum. E Moisés ia atender a Miriam, fora do arraial. Mansidão, irmãos. Olha, não é fácil. Quem diz que é manso, olha, meu Jesus Cristo. Mansidão, irmão, é uma virtude interna. E só se vê quem é manso na hora mesmo da adversidade.
Jorge, deixa eu te dizer, tá? Mas não é nada, eu estou usando. É porque o Jorge é isso, mas depois está lá, ó. É uma luta interna. Só compreende, né, irmão Jorge? Estou falando assim, é para que a gente consiga alcançar, meu irmão? Eu falo assim, mas é para que a gente consiga alcançar o melhor esclarecimento e dos momentos da palavra de Deus que Deus assim nos concede. Tá? A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Vocês ouviram aqui? Pessoas com essa virtude é disciplinada, ela é talhada, ela é moldada. Tá? Para perseverar aonde? Perseverar aonde? Aonde tem aniversário, aonde tem festa, aonde tem convite, para sorriso. Não, nas perseguição, ela é disciplinada. Ela tem um molde, ela foi moldada. Quando a Bíblia diz assim, não conformeis com este mundo, é estar formado com o modelo do mundo. Nós não, nós estamos formados no modelo de Cristo. Nós fomos colocados na forma, no modelo de Cristo. A irmã Mari lá bate um pão, tá, irmã Mari? Bateu a farinha, certo? Aí a farinha está esticada, né, tá? Mas a forma é retangular. Quando a irmã põe na forma, o que acontece? O pão fica retangular. Quando é daquela forma redonda, assim, sabe? Que eu conheço, essas formas a gente conhece, tem um furo no meio, assim, sabe? Aquelas que faz pudim, sabe? Conhece, né, irmão Jorge? Então, aí põe a massa ali, ela fica redonda. Então, nós fomos formados na forma de Cristo, né? Então, vamos adiante aqui. Eu já vou ler lá no item 4. Mansidão pressupõe conciliação. Mansidão pressupõe conciliação, denota, mostra. Né? Porque, irmão, pode ter numa reunião aqueles que se alvoram, aqueles que cobram, aqueles que julgam. Sentar na cadeira de juiz parece que é fácil, mas quem julga sem mansidão, sem sentar na cadeira de réu, não serve para juiz. Por quê? Jesus é o juiz que vai julgar os juízes, é sobre todos os juízes. O que ele fez? Ele tornou-se esse servo. Ele padeceu de todas as maneiras, né? Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Irmãos, o manso, ele vai procurar escutar. Ele vai procurar ouvir e não julgar com sentimento. O julgamento não deve ser pelo sentimento, deve ser realizado no amor ágape. Não se conforma com a injustiça. Tem vezes que alguém faz a injustiça e aquele que julga se promove pela injustiça. Nós estamos vendo isso. Quanto se promove na injustiça, não é assim? Às vezes alguém erra numa empresa e o patrão chega e fala, e o outro fala porque está de olho no lugar daquele ali. Aí ele fala, não, mas ele fez isso mesmo, ele merece isso, ele merece aquilo, mas ele não merece ser defendido.
Alguém erra porque quer, irmão? Alguém faz alguma coisa errada porque quer? Ninguém faz a coisa errada porque quer. A menos aquele que se doou a uma maldade mesmo, que projetou, que planejou aquele mal. Mas a pessoa, agora tu vai apanhar por isso. Ele não merece de ser instruído antes de ser ferido. Fere para depois perguntar, fere para depois ensinar. Então, irmãos, a mansidão, né? Vamos aqui, já vou lá para o último item. Não vai dar, irmãos. A lição, esta lição, é uma lição que os irmãos devem examinar, né? Nós vimos aqui que a mansidão também capacita a pessoa de uma atitude, como por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse assim: não venha eu ensinar os outros, ser mestre e não me ensinar a mim, eu vou ser condenado, eu vou ser reprovado. Então, aquilo que eu ensino para os outros e quero que os outros levem, eu também tenho que carregar. Eu não posso, o pregador, o instrutor, ele não pode ser alguém que bote a carga nos ombros dos outros para levar para ele e ele ficar olhando. Não, ele tem que fazer parte dali. E o apóstolo Paulo disse: eu reduzo-me à servidão para que não venha eu ensinar os outros e ser reprovado. Mas o professor ser reprovado para a vida eterna, sim. Para a salvação, sim. Né? Então, irmãos, quem manda, seja como que não mandasse. Jesus não disse assim: não há um mestre maior do que o servo, o senhor maior do que o servo, nem o servo maior do que o seu senhor. Jesus disse. Então por que ele disse isso? Para que, como disse o apóstolo Paulo, eu tenho que me reduzir, eu tenho que me proceder desta maneira, né? Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Eita, que isso aqui não é fácil. Irmã mais, não é fácil, né? Ah, não, eu te perdoo, viu, Jorge? Eu gostei de falar contigo, viu, Jorge? Aqui de vez em quando, na sexta-feira, nós temos... não, eu te perdoo. Mas vira as costas, não. Mas tu sabe que foi assim? Foi. E por que não foi feito isso? Irmão, Jesus olha para nós. Não é o nosso aparente. O que eu quero dizer com olhar? Deus nos analisa, Deus nos julga. Não é pela nossa fisionomia. Não, tu é bonitinho. Tu é assembleiano. A igreja Assembleia de Deus. Não. A igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo é um povo seu, especial, zeloso, que se comporta com bom comportamento. Hoje nós vivemos, irmão, numa situação que está se vendo assim, de relatividade. Relativo. E outra coisa, ainda há uma indagação assim: se o fulano faz, eu posso fazer. Claro que pode. A pessoa é livre para fazer o que quer. Só para entrar no céu é diferente. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante. Olha, irmão, ser tolerante com os erros alheios. Meu Deus, não é com os acertos, viu, irmão Jorge? Tolerar com o que a pessoa não é bom. Aí chegou e trouxe assim: irmão Valério, vou te dar um presente, viu? Ô Claudinho, eu te trouxe um presente para ti. Deixa o Claudinho todo faceiro, viu?
Então, ser tolerante com os erros, com as dificuldades, com a deficiência dos outros, né? Ser tolerante com os erros alheios, assim liberar o perdão aos bons, aos ofensores. Irmão, pensa direitinho, põe na tua mente assim. Frisar. Isso aqui é para frisar a longanimidade e a capacidade do crente e ser tolerante. Não é fácil. Uma certa ocasião, um pregador, hoje um pastor, talvez os irmãos já viram ele pregar, pastor Josué Brandão. Quem já viu pregar? Traz uma boa mensagem. Eu tenho ouvido algumas mensagens que ele prega. Tá? E ele disse que quando estava começando a fazer o evangelho, divulgar o evangelho, se não me falha a memória, em São Paulo, ele desceu, chegou num grupo de pessoas, que essas pessoas eram drogadas. Aí onde que ele chegou e começou a evangelizar, aí a pessoa zombou de, tu é crente, né? Aí pegou, vamos ver se tu é crente mesmo. Aí orinou na perna dele assim. Vamos ver se tu é crente mesmo, se Deus falar contigo. Diz que pegou um material cortante e colocou uma arma, não me recordo, é um material que para tirar a vida dele, né? Aí ele orou e disse: Jesus, tem uma obra que o Senhor quer que eu faça, me guarda, Jesus, me livra deste momento. Então, se tu é crente mesmo, vamos ver o que tu vai dizer que tu vem pregar o evangelho. Aí disse que o Senhor fez com que a vida daquele rapaz, o irmão Claudinei, passasse na frente dele, sabe? Todas as atitudes daquele rapaz. Aí ele pregou e disse para ele: olha, tem uma mensagem para ti. Tu aceita Jesus como teu Salvador e te entrega para Ele, porque senão tu vai perecer, a tua vida vai ser tirada. E aí contou toda a história dele, porque tu é assim, tu fez isso, passou para ele diante dele. Aí o rapaz começou a chorar. E aí ele disse que só tinha um trabalho a ser feito. Então depois ele ia voltar para Jesus. E aí ele saiu. Quando ele saiu assim, e período de tempo, daqui um pouquinho ele ouviu, sabe a sirene dos carros da polícia? Começou a tocar. Aí ele foi lá ver, o rapaz foi fazer um assalto naquela ocasião que tinha que fazer, e foi baleado e morreu. Então ele disse que foi para casa num choro só, chorando que tinha perdido uma alma. Mas aí os pais dele disseram para ele que ele fez o que pôde. A pessoa não aceitou. E aí, irmãos, se a pessoa chega e faz isso, a adrenalina humanamente sobe, não é assim? E a pessoa nós precisamos ter Cristo na nossa vida. Então a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios, ser tolerante com os erros alheios. Irmãos, eu vou ter que passar lá para a conclusão, dia 10 e 10. Mas os irmãos, examinem. O que é examinar? É parar e se detalhar e ver assim, sabe, irmão Claudemir? Sabe quando se quer ver um peso, se bota na balança. Se vai na balança para ver o peso, tá? Então diz assim a conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros. A longanimidade suporta os erros.
Erros de quem? Dos outros. Nós erramos, claro. Nós precisamos suportar o erro dos outros, os outros precisam suportar também. Então isso é a mansidão, né? Que suporta os erros alheio. Quando os crentes vivem essas virtudes, as decisões, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém? Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Amém? E sejamos cristãos para um dia ouvirmos o alarido e o arrebatamento da igreja. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus por este momento, né? Não pude estar presente no trabalho, fazendo geral, um ato fundo, e pela bondade de Deus nós podemos aprender a sua palavra e entender que a palavra de Deus é o essencial para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Nós hoje temos um programa no rádio às 11h45 da manhã e também a Santa Ceia à noite, às 19 horas. Então, os irmãos, né, nós colocamos ali, reforçamos bem o anúncio da Santa Ceia, nos cultos às 19 horas hoje, como foi no mês passado também, né? Então, vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos é dada. Este quilo, né, a gente colocou lá, reforçou bem o anúncio. Os irmãos que puderem trazer o quilo, tragam, para abençoar, né, o trabalho social da igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus e agradecemos ao Senhor Deus porque até aqui tem nos ajudado. Agradecemos por a vida dos irmãos e das irmãs aqui presentes, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Assim oramos e cremos, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Amém. E a graça de Deus seja